Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Ismael Freire. Muito bem-vindo ao canal Comentando Apocalipse. Eu quero dar um alô muito especial aos meus irmãos que têm feito esse canal crescer, têm divulgado as mensagens. E muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, porque nós estamos aos poucos, devagar, ganhando território. E também nas mídias de podcast, muitas pessoas pelo mundo ouvindo os podcasts. Isso é ótimo. E você que ainda não ouviu, é só você colocar no Google Preterismo Completo Podcast. Você vai ser direcionado a todas as mensagens que estão no Google Podcast, no Anchor, está no Spotify, no Apple Podcast, enfim, 7 ou 8 mídias de podcast que nossos podcasts está vinculado. Então, você pode ouvir em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Queridos, hoje eu quero falar sobre o novo pacto e as duas casas. Muito se ouve falar agora, as pessoas, estou ouvindo as pessoas falarem na internet, que nós não temos nada a ver com o segundo pacto. Porque nós não tivemos nada a ver com o primeiro. E se o segundo foi a substituição do primeiro, nós não temos nada a ver com o segundo pacto. Se isso for verdade, eu espero que não. Se isso for uma verdade, eu não posso dizer que vivo em graça. Não. Porque a graça foi dada também aos gentios daquela época e não da nossa época. Quando nós nascemos, já havia, o termo graça revelado ao apóstolo Paulo. Então, se tudo aquilo que aconteceu no primeiro século, tudo, de fato, tudo, levar ao pé da letra, literalmente, tudo que aconteceu no primeiro século, foram só para eles, e nada transcendeu os pactos, nada veio de lá para cá, então eu não posso dizer que vivo em graça. Aí o jeito é eu virar ateu. E infelizmente é o que está acontecendo com muitas pessoas. Estão ouvindo a filosofia ateia, e estão aderindo, porque a pessoa é acostumada a viver uma prisão, tá? com grilhões no pé, sem poder dar um passo além, e quando ouve a graça, ela se liberta. Aí acha que pode fazer tudo. E com isso vai aderindo outros conceitos, outras filosofias, e ela acaba achando, olha, poxa, realmente tudo ficou para lá. Nada transcendeu, nada tem efeito hoje aqui. E eu penso, particularmente, que isso não é uma realidade. Tá? Eu tenho até um vídeo aí que eu falo sobre o que transcendeu, do primeiro pacto para o segundo pacto. Mas então vamos falar então do que aconteceu lá em Israel. Então primeiro vamos ler Jeremias 31:31. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Jeremias 31:31. Diz o seguinte: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto, ou um pacto novo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então veja, havia uma separação, uma divisão entre a casa de Israel
com a casa de Judá. Essa separação, essa divisão ocorreu, né? Por quê? Porque houve uma transgressão, né, da lei. Né? O que significa uma aliança? É lógico que no contexto de Israel com Deus, Israel tomava para si a prerrogativa de ser a esposa de Deus e Deus o seu marido. Então Deus a esposou, correto? Então, se eles agora passam a adorar a ídolos, passam a adorar outros deuses, eles estão em prostituição, em adultério. Então Israel caiu em adultério. Por isso houve essa divisão das tribos. Olha só. Então, primeiramente, né, à primeira vista, a promessa de Deus por Jeremias é o quê? É que haveria um dia que haveria um concerto entre essas duas tribos. Haveria um pacto entre essas duas casas, melhor dizendo. A casa de Israel, o reino do norte, e a casa de Judá, o reino do sul. Aí diz: não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram, os pais deles invalidaram o concerto, o meu concerto, apesar de eu os haver desposado. Veja, diz o Senhor. Então, esse era o conceito. O conceito era de Deus ser o marido, Israel ser a esposa. Só que agora, essa esposa está dividida. Ela se dividiu. Continuando aqui o texto. Mas este é o concerto. Aí ele vai dizer que concerto é esse. Este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu íntimo, no seu interior, no seu espírito. Até este momento, a lei estava em pedras e era externamente, vinha de fora para dentro. Só que depois desses dias do concerto, e nós vimos aqui que isso aqui é uma profecia escatológica, né, que isso só poderia acontecer quando o primeiro pacto caísse, né? Não tem como isso aqui ser uma realidade enquanto o primeiro pacto estivesse em pé. Então, depois que isso acontece, agora já não é mais de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Hoje não precisa mais ninguém ler para mim o que eu posso ou não posso fazer. Eu tenho consciência de que é errado fazer. Não matarás. Para que eu vou ler, né, seguir uma lei não matarás? Porque eu sei que não devo matar. Até posso, tenho condições disso, mas não devo fazer. Então, isso já está dentro de cada um de nós. Porei a minha lei no íntimo, no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará a alguém. Por quê? Porque na primeira lei existiam sábios que ensinavam. Na primeira lei tinha os escribas, né, e os fariseus, os mestres da lei, que ensinavam os leigos. Eles mesmos não podiam ter acesso. Só os patentes altas que poderiam ter acesso para explicar a cada um. Só que depois desses dias, o negócio ia inverter. Ninguém mais ia ensinar. Ninguém mais dizer, sou mestre, sou professor,
tá? Porque já está na consciência de cada um. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui é uma profecia para a casa de Israel e para a casa de Judá. De fato, aqui o gentio não entra. De fato, aqui os gentios não têm como tomar posse disso aqui. Eu não posso fazer disso aqui uma verdade para o meu dia hoje. Correto? O que acontece é o seguinte. Toda aliança, ela teve que ter um mediador. Moisés foi o mediador da primeira aliança. Moisés foi o camarada, Moisés e a casa de Arão, né, onde saíram os sacerdotes, né, os levitas, as pessoas que trabalhavam. Então, eles foram mediadores. E o que é uma mediação? É uma ponte. O Papa é chamado de pontífice, aquele que faz ponte. Ele se diz um mediador entre Deus e os homens. A lei, né, tinha um mediador, era Moisés. Então o sacerdote pegava um animal, veja que loucura, o sacerdote pegava um animal, botava a mão sobre o homem e a outra mão sobre o animal, e o pecado do homem passava por o animal. Olha, e está na lei que toda alma que pecar, essa morrerá. O animal agora a alma do animal estava suja do pecado, ainda que a alma de um animal é inocente. Não é como a alma do ser humano, que tem malícias, maldade. O animal é inocente, então a alma desse animal é inocente. Mas ela está agora contaminada, mesmo inocente, do pecado daquele camarada. Então, em vez do cara morrer, quem morreria é o animal. Isso foi uma mediação, tá, que foi feita. O sacerdote fez uma mediação entre o homem e Deus através do animal. E isso é a tipologia de Cristo. Ele foi o mediador de uma nova aliança. Era como os próprios sacerdotes que mandaram matar Jesus estivessem colocando a mão sobre Jesus e sobre a humanidade, tá? Figurativamente falando, tá? Não ninguém levar isso literal. Mas é como se isso estivesse acontecendo. E a humanidade, o pecado, toda a humanidade passou para Jesus e teve que morrer. Então ele foi o mediador. Tinha que ter uma mediação. Tinha que ter uma mediação na antiga aliança. Também na nova houve uma mediação. Jesus foi o mediador, tá, desta aliança. Hebreus 8. O que diz Hebreus 8? Vamos lá, Hebreus 8. Deixa eu abrir aqui, Hebreus 8. Hebreus 8, a partir do versículo 6, diz o seguinte. Mas agora lançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, de um melhor pacto, que está confirmado em melhores promessas. Vou ler de novo. Mas agora lançou ele ministério tanto mais excelente quanto mediador, quanto é mediador de um novo concerto, que é confirmado em melhores promessas. O novo pacto, ele tem outras promessas diferentes, melhores do que o primeiro pacto. Entende isso? Então, queridos, diz aqui em 1 Timóteo 2,5 que só existe um mediador. Há um só Deus e um só mediador. Quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o mediador do segundo pacto, da segunda aliança. Agora deixa eu dizer uma coisa para você.
Jesus não veio realmente para os gentios. Não veio. Ele veio para as duas casas. Ele veio, na verdade, para a casa de Israel, que era uma casa que se perdeu. Quando houve, o reino foi dividido, quando Salomão morre, e o reino é dividido entre Jeroboão e Jeroboão. E ficou 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. As 10 tribos seriam as tribos do norte, que fundou a sua capital em Samaria, e as 2 tribos seria Judá. Então, isso é um ponto. Tá? Então veio os assírios, e conquistou as 10 tribos. Ali aquela casa foi espalhada. Houve outras invasões ali, guerras e coisa e tal, e aquela casa foi espalhada pelo mundo inteiro, o mundo da época inteiro. Então, para haver esse concerto, Jesus precisava reunir, que todos ouvissem a palavra de Jesus, para haver uma reunião daquelas tribos que foi espalhada, das 10 tribos que foram espalhadas. Por isso que precisava de alguém, de um mediador, para fazer essa mediação, para poder fazer essa reunião, juntar todas as coisas. Vamos lá. Mateus 15, 24. Mas ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual é o contexto disso aqui? O contexto, quando ele entra em Tiro e Sidom, tá? Uma mulher cananeia sai ao encontro dele, que a filha dela estava possuída. É claro que eram doenças da época que eles não tinham entendimento, que eram enfermidades, não existia cura. Então, ela pediu que Jesus fosse expulsar. E Jesus disse: olha, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da onde? Da casa de Israel. Não da casa de Judá, da casa de Israel. A casa que foi espalhada, a casa que foi perdida. Mateus 10, do 6, aliás, do 5 em diante, diz o seguinte: Jesus enviou esses 12, seus 12 discípulos, e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta era a ordem. Levar o evangelho do reino. Olha, Jesus, o reino está chegando. O reino já está entre nós, já está chegando. Entende? Então, esta era a ordem para a restauração da casa de Israel. Muito bem. Então, como eu disse, a casa de Israel estava espalhada. Beleza? E como nós podemos ver isso? Em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 5. Vamos ler o 5, depois o 8 em diante, até o 11. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, aquelas nações daquela época, né? Muito bem, o 5. Como, pois, ouviste cada um na nossa própria língua em quem somos nascidos? Aí tem o que estava ali: os partos, os medos, elanitas, macedônicos, estavam ali da Judéia, da Capadócia, da Ásia, Egito, Panfilha, Frígia, Líbia, Cirene, romanos judeus, né, que eram prosélitos, cretenses e árabes. Em todas essas nações que estavam ali em Jerusalém,
para aquela festa de Pentecostes, depois da Páscoa. As nações que estavam espalhadas, a casa de Israel que estava espalhada. E foi ali que todos ouviram a palavra. Quando o Espírito Santo ele desce naquelas pessoas que estavam esperando ali naquela casa, ali naquela congregação que estavam ali, quando o Espírito Santo desce, dá dons de línguas a eles e eles começam a falar para essas pessoas. Para a casa de Israel espalhada. Entende? Que eram considerados também pelos judeus, tá? Pela casa de Judá, de porcos, de cães, de gentios, que é assim que tratavam os gentios. Não merecedor, não de misericórdia. Então, para eles era cães, era porcos, é assim que eram tratados. Nós vamos ver isso. Por exemplo, a mulher no poço de Jacó, ela tinha consciência de que ela, sendo uma samaritana, não podia nem conversar com o judeu na casa de Judá. Porque eles tinham inimizade. Tinha uma contenda entre eles. Né? Voltando para Mateus 15, 27. Voltando para Mateus 15, 27, deixa eu ver aqui, 15, 27. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos, quem é os filhos? A casa de Judá, e deitá-los aos cães. Quem eram os cães? A casa de Israel, que era considerado gentílica para eles. É como se fosse gentil. Por quê? Porque eles entendiam que a casa de Israel não era mais pura. Se mistificou, era mestiça. Sabe? Se misturou com os assírios. Não podia. Então, para elas agora, eles eram impuros. E era tratado como gentios. Então aqui, Jesus fala, não posso tirar o pão dos filhos, casa de Judá, e entregar aos cães, casa de Israel. Mas aí a mulher diz para ele, ela disse, sim, Senhor, mas também os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí ela se põe por baixo, humildade. E Jesus disse que a fé dela. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A questão é, de fato, a nova aliança, que teria um mediador, que viria para restaurar a casa de Israel com a casa de Judá. Agora eu te pergunto, essa mediação, ela é física ou espiritual? Física ou espiritual? Porque as pessoas levam tudo literalmente. Mas Jesus não veio para um reino físico. Ele mesmo disse isso, não veio para um reino físico. Jesus não veio restaurar uma Israel física. Tanto é que ela foi derrubada. Por isso que até os judeus não acreditam que Jesus é um Messias, foi um Messias. Por quê? Porque eles esperavam fisicamente e Jesus veio no âmbito espiritual, revelando coisas espirituais e não físicas. Né? Então, essa restauração não seria física. Seria uma restauração espiritual, uma porta de entrada para todos que ouvissem a mensagem
e cresse que Jesus era o Filho de Deus. Essa era a mensagem do reino. Todos que entrassem por essa porta seria agora acolhido nessa aliança. Como eu disse a vocês, os samaritanos, a casa de Israel, ela não era vista com bons olhos pela casa de Judá. Então vamos ver o seguinte agora. E nós? Como é que nós ficamos nessa história? Nós, os gentios. Bom, nós fomos inseridos no contexto espiritual. Nós não fomos inseridos no contexto físico de Israel. Não, nunca fomos judeus, nascemos no Brasil, não temos nada a ver com o judaísmo. Certo? Porém, no reino espiritual de Cristo, nós fomos inseridos ou não. Nós fomos inseridos pela promessa do crente Abraão. Por quê, irmãos? Porque Abraão não vivia em lei, Abraão só vivia por fé. E essa é a questão. Abraão só vivia por fé. Vamos ver aqui o Gálatas 3:7. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, ou faz pela obras da lei ou pela pregação da fé. Aí ele está falando para os Gálatas, os gentios. Ah, meu irmão, está falando para os Gálatas, não para nós. Aí que eu digo a você. Se não existe uma lei espiritual que transcende, se a graça que Paulo apresenta, tá, para os gentios, que agora ele insere os gentios dentro da bênção de Abraão, mas não pela lei de Moisés, pela fé. Porque Abraão não vivia por lei, Abraão vivia por fé. É nesse contexto que eu e você, os gentios, a humanidade, que ouve a palavra e acredita que Jesus foi o Filho de Deus, entende? Nós estamos inseridos nesse contexto. Aí diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Filhos de Abraão na carne, pela fé. Pela fé nós somos filhos de Abraão. É claro, não somos de fato, né? Mas pela fé isso significa que nós somos inseridos na bênção de Abraão. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo. Entende? Em Gálatas 4, Paulo fala sobre o filho da promessa, né? Em Gálatas 4, ele fala da escrava e da livre, né? Que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e uma da livre, tá? E isso é uma alegoria que ele está fazendo aqui dos filhos de Abraão, ok? Aí diz aqui, mas a Jerusalém que é de cima é livre, ou seja, não pertence à lei, não pertence às coisas terrenas. Ela não está presa a esse tempo. Ela é livre, ela vem do céu, tá? A qual é a mãe de todos nós. Mais o 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa. Filhos da promessa. Por quê? Porque houve a promessa, Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Então, nossa bênção de estar inserido na graça, ela veio antes da lei, antes dos tempos eternos, né? Filipenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó, 2 e 3. Guardai-vos dos cães
Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Por quê? A circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo, em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então, em outras traduções diz que a verdadeira circuncisão somos nós. Então, veja, o que Paulo está dizendo aqui é que nós, espiritualmente, eu gosto de frisar bem para a pessoa entender que isso não foi na carne, tá? A circuncisão no coração, no espírito, a verdadeira circuncisão somos nós, porque servimos a Deus em espírito e não em regras. Isso é graça. Isso veio lá do ensinamento do apóstolo Paulo para nós, para os gentios, né? Na verdade foram para os gentios, é aí que as pessoas se pegam, para os gentios lá. Então, se foi para lá, no primeiro pacto, não tem nada a ver com nós. Só que aí se transcendeu lá do primeiro século para nós, porque já estava também pós-cruz. Isso não era antes da cruz, isso já foi depois da cruz, né? Então, amados, sim, o primeiro pacto ela veio para a casa de Israel e a casa de Judá, para juntar as duas casas espiritualmente. Mas isso abre uma porta, abre um precedente, abre uma janela, tá? Para que nós, tá, fôssemos inseridos na Israel espiritual, na bênção de Abraão, pois Abraão vivia em lei. Como nós nunca tivemos lei. Ok, meus amados? Eu espero que tenha feito entender, tá? E espero você no próximo vídeo. Comente, compartilhe. Inscreva-se no canal, ok? Graça e paz.